Folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares, constituído por lendas, mitos, provérbios, dança e costumes, que são passados de geração em geração. A palavra tem origem no inglês, em que folklore significa sabedoria popular. A palavra é formada pela junção do folk, povo, e lore, sabedoria ou conhecimento. O folclore simboliza a cultura popular e apresenta grande importância na identidade de um povo, de uma nação. Para não se perder a tradição folclórica, é importante que as manifestações culturais sejam transmitidas através das gerações. O folclore é o produto da cultura de um país e por isso cada país tem elementos únicos de folclore. O folclore japonês, por exemplo, está repleto de lendas sobre criaturas misteriosas e sobrenaturais, conhecida como yokai ou yukai, aparições misteriosas. A Unesco é uma organização internacional que tenta salvaguardar o patrimônio cultural e sensibilizar o povo para a importância da herança folclórica e necessidade de preservação da cultura popular. Em sentido figurado, a palavra folclore é usada com o significado pejorativo de mentira, invenção, designando algo fantasioso. Também se refere a determinadas características pitorescas relacionadas em uma pessoa, um acontecimento, um lugar, etc. Por exemplo, folclore político. O folclore brasileiro é muito rico e há uma grande variedade de manifestações culturais em todo o Brasil. Apenas alguns exemplos: festas populares, carnaval, festas juninas, cavalhadas, festa do divino, lendas e mitos, Saci Pererê, Negrinho do Pastoreiro, Mula Sem Cabeça, Lobisomem, Curupira, Bicho Papão e Boitatá. Músicas e danças, temos o frevo, o samba, fandango, chachado, xote, maracatu, pau de fita, quadrilha. Cantigas de rodas, atirei o pau no gato, escravo de Jó, ciranda cirandinha, o cravo e a rosa, sapo cururu. No Brasil, o Dia do Folclore é celebrado no dia 22 de agosto. O Brasil é dono de um rico folclore, resultado da junção de culturas e tradições de diferentes povos, com destaque para o indígena, africano e europeu. Desta forma, surgiram diversas histórias mitológicas que envolvem seres de criaturas fantásticas que há séculos assombram e maravilham os brasileiros. Agora confira alguns dos personagens mais populares do folclore nacional, assim como as principais características de suas respectivas lendas. Iara, também conhecida por Iara
Senhora das Águas, na linguagem tupi-guarani. Esta é a personagem da famosa lenda da Mãe d'Água, uma das mais representativas do folclore brasileiro. A lenda da Iara conta que esta é uma criatura metade mulher e metade peixe, uma espécie de sereia que habita os rios da região amazônica. A Mãe d'Água é descrita como tendo cabelos negros compridos e uma voz hipnotizante. De acordo com a lenda, Iara emite um som tão agradável que todos os homens ficam atraídos. Segue a história tradicionalmente transmitida pelos indígenas, diz que Iara era uma bela jovem e todos os seus irmãos sentiam inveja de sua beleza. Além de extremamente bonita, Iara também era uma guerreira muito corajosa. Assim, a única solução que seus irmãos encontravam para se livrar da tamanha inveja seria matar a jovem. Mas Iara consegue matar os seus irmãos primeiros, consequentemente Iara foge para não ter que sofrer com a punição de seu pai, o pajé da tribo, mas este acaba por encontrá-la e com punição lança a filha ao rio. Os peixes salvam Iara, transformando-a em sereia. Assim, a linda índia começa a usar a sua beleza sedutora, voz para atrair os homens ao fundo do rio, matando-os afogado. Ainda segundo a lenda, o homem que tem a sorte de escapar da maldição de Iara fica louco. Apenas um poderoso pajé teria a capacidade de fazer a pessoa voltar ao seu estado normal. Originalmente, as primeiras histórias sobre a lenda de Iara narrava a personagem como um homem chamado de Ipupiara. Esse tritão tinha a fama de devorar os pescadores da região. Apenas a partir do século XVIII, que supostamente a lenda da Iara ganhou a versão que é popular atualmente. Saci Pererê, outro personagem bastante popular do folclore nacional. O Saci Pererê é descrito como um menino negro que tem apenas uma perna, usa um gorro vermelho e está sempre com um cachimbo na boca. O Saci é conhecido por ser muito brincalhão. Entre as suas primeiras travessuras, a mais conhecida são fazer a comida queimar, trocar o sal pelo açúcar, fazer tranças no rabo dos cavalos, assoviar para assustar animais e pessoas, esconder objetos domésticos, etc. Apesar de ser caracterizado por ter esses comportamentos, o Saci Pererê não costuma ser violento, de acordo com as primeiras lendas. O Saci Pererê é um personagem tão marcante no cenário folclórico brasileiro que foi criada uma data comemorativa exclusiva para ele, 31 de outubro, o Dia do Saci. É tida como uma alternativa ao Halloween, com o propósito de fazer os brasileiros celebrarem a riqueza do folclore nacional. A lenda do Saci, a primeira história sobre essa criatura, surgiu na tribo indígena do sul do Brasil. Na época, o Saci era retratado como uma espécie de pequeno diabo, com 2 pernas, cor mulata e um rabo. A lenda contemporânea do Saci se originou a partir da junção de características de vários lugares, a cor negra e a falta de uma perna e uma influência da cultura africana, pois o Saci teria perdido seu membro inferior numa luta de capoeira
Segundo a história, o gorro vermelho, no entanto, é uma herança das tradições europeias. A lenda do Saci, de acordo com a região do país, mas a maioria das narrativas consideram o personagem como um protetor das ervas medicinais e plantas. O Saci teria o profundo conhecimento sobre as propriedades curativas de toda a flora brasileira. A lenda conta que o Saci pode ser encontrado nos redemoinhos de vento e ser facilmente capturado se a pessoa jogar uma peneira sobre o redemoinho. Após capturá-lo, deve-se tirar o gorro da criatura, garantindo assim a sua obediência. Para evitar que o Saci fuja, pode prendê-lo dentro de uma garrafa de vidro. Os sacis nascem dentro dos bambu, onde ficam por 7 anos. Depois de adultos, vivem por 77 anos. Quando morrem, essas criaturas endiabradas se transformam em uma orelha de pau ou em um cogumelo venenoso. Curupira. Assim como o Saci, o Curupira é outra personagem do folclore brasileiro que habita as florestas e é conhecido por fazer muitas travessuras. O Curupira é descrito como um anão de cabelos ruivos com muitos pelos pelo corpo e os pés virados para trás. A criatura usa essa última particularidade como uma artimanha para enganar as pessoas, fazendo com que elas fiquem presas na mata e não encontrem o caminho para casa. A lenda do Curupira, as primeiras narrativas sobre a lenda do Curupira são no século XVI, quando era descrito pelos jesuítas como um demônio que persegue os índios. Ao contrário do Saci, o Curupira é considerado um ser maléfico, capaz de fazer mal às pessoas e por essa razão sempre foi muito temido pelos índios. De acordo com a lenda, o Curupira persegue as pessoas que desrespeitam a floresta, como lenhadores, caçadores, etc. Histórias de raptos misteriosos, estupro e outros casos de violência inexplicável que ocorrem nas matas costumam ser associados ao demônio da floresta. Para que as pessoas não sejam alvo do Curupira, a lenda diz que essas devem oferecer cachaça de cana-de-açúcar ou tabaco, pois a criatura supostamente gosta muito de fumar e beber. Também é aconselhável amarrar um cipó e esconder bem uma das pontas, uma vez que o Curupira também é descrito como dono de uma curiosidade surpreendente desta forma. A criatura passaria muito tempo entretida com o cipó e esqueceria de atormentar as pessoas que se aventuram pela floresta. Caipora. Muitas vezes confundido com o Curupira, o Caipora é outro personagem tradicional. O folclore brasileiro e a sua lenda é muito comum na região amazônica, sendo seu nome originário a partir do Tupi-Guarani, Caopora, que significa habitantes do mato. Diferente do seu primo Curupira, o Caipora não tem os pés virados para trás, mas também é descrita como uma criatura de pelo escuro, coberta de pelos vermelhos, e anda sempre montada em um porco do mato. A lenda do Caipora, assim como outros personagens folclóricos da região amazônica, o Caipora lambem protegem as florestas, atacando qualquer pessoa que desrespeite o seu espaço. A maioria das lendas diz que a Caipora tem poderes especiais relacionados à natureza, como controlar
e ressuscitar animais. Para proteger os seus ecossistemas, a criatura faz armadilhas e oferece falsas pistas aos caçadores para que se percam. A lenda diz que Caipora costuma agir mais intensamente aos domingos, sexta-feiras e dia santo, para que as pessoas possam entrar na floresta e não correr risco de ser pego pelo Caipora. A cultura popular ensina que é preciso deixar alguns presentes para a criatura, como fumo de corda, por exemplo. A Caipora, no entanto, sempre foi descrita nas histórias narradas pelos indígenas como uma entidade muito traiçoeira. Algumas narrativas contam que este ser mitológico é canibal, capturando as suas vítimas para a servidão como sua refeição. Dependendo da região dos países, existem relatos diferentes sobre a lenda desta entidade. Algumas histórias narram que a Caipora como tendo corpo verde, enquanto outras consideram-na sinônimo de Curupira, ou seja, ambos seriam a mesma criatura. A mula sem cabeça. Esta é outra personagem lendária muito popular no folclore brasileiro. A criatura é uma descrita nas histórias como uma mula de cor marrom ou preta e que solta fogo no lugar da sua cabeça. A lenda da mula sem cabeça nasceu com base nos ideais conservados e moralistas da Igreja Católica, quando os relacionamentos sexuais eram proibidos antes do casamento. A lenda da mula sem cabeça, a origem desta lenda é desconhecida, mas acredita-se que esteja relacionada com a chegada do jesuíta e catolicismo no país. De acordo com a história, toda mulher que se apaixonava por um padre se transformava em mula sem cabeça. Isso porque antigamente os sacerdotes eram vistos como santo e não como homens. Assim, se apaixonar por um membro do clero era tido como um grande pecado. A lenda ainda diz que um dos meios de desfazer a maldição seria alguém arrancar o freio de ferro que o animal carregava consigo nas patas. Outras alternativas para acabar o encantamento seria furar a criatura com algum objeto pontiagudo para lhe tirar um pouco de sangue pecador. A história popular dizem que a mulher enfeitiçada costuma transformar em uma mula sem cabeça. Às quintas-feiras, passa a noite toda relinchando em desespero e correndo pelas matas, tratando tudo que se encontra pelo caminho, matando tudo que se encontra ao caminho. O boitatá. O boitatá é descrito como uma gigantesca cobra de fogo. Na maioria das narrativas folclóricas do Brasil, o nome boitatá é de origem tupi-guarani, e boi, cobra, tatá, fogo. O boitatá vive nas matas e protege a floresta contra os desgratamentos provocados pelo ser humano, principalmente as queimas. De acordo com a lenda, as pessoas que olham diretamente para o boitatá ficam cega, louca e morre. A lenda do boitatá de origem indígena, existem diversas variações da lenda do boitatá. O primeiro relato escrito da história data do século XVI, feito pelo padre José de Anchieta, onde descreve uma criatura em forma de serpente e feita de fogo. Mas em outras regiões do país, o boitatá também é descrito como um touro que gospe fogo pela boca. Entre algumas das primeiras características do boitatá está a capacidade de se transformar num tronco em brasa, queimando quem tiver perto. Esta artimanha seria usada pela criatura para se vingar
dos incendiários da floresta. Na região nordeste, o boitatá também é conhecido como alma dos compadres e das comadres, mas neste caso, o ser místico representa espíritos de pessoas malignas. Muitas pessoas consideram a origem da lenda do boitatá uma tentativa primitiva de explicar o fogo fatua, uma reação química provocada quando alguns compostos liberados dos corpos em decomposição entram em contato com o oxigênio presente no ar. O boto, a lenda do boto é interessante. A cor de rosa é outra das mais disseminadas na cultura popular nacional. A história conta que durante as festividades do mês de junho, este golfinho dos rios amazônicos se transforma em um belo homem e seduz as jovens das cidades ribeirinhas. A narrativa mais conhecida sobre a lenda do boto diz que este é um ser muito inteligente durante a noite de lua cheia, principalmente durante as quadras de juninas. O boto se transforma em um rapaz muito bonito e sedutor, vestido todo de branco e com um grande chapéu na cabeça. O boto escolhe a virgem mais bonita da festa para ser sua companheira. E daquela noite a criatura leva a moça para o fundo do rio, onde a engravida. A lenda ainda diz que o boto não consegue fazer a metamorfose completa de animal para homem e por isso usa um chapéu. A criatura usa esse adereço para esconder um buraco que tem no meio da cabeça, que seria a narina do boto. Esta lenda é muito comum nas comunidades ribeirinhas da região amazônica para tentar justificar uma gravidez acidental, ou seja, que acontece fora de um relacionamento estável. Por isso, se diz que quando a mulher não conhece a identidade do pai da criança, este filho é do boto. A cuca. Este é outro ser mitológico, muito conhecido do folclore brasileiro. A cuca é descrita como uma assustadora bruxa, com garras afiadas. Em algumas versões tem cabeça de jacaré. A popularidade deste personagem folclórico aumentou quando foi retratada por Monteiro Lobato no clássico infantil e juvenil Sítio do Pica-Pau Amarelo. A lenda da cuca se define de acordo com a lenda da cuca. Gosta de sequestrar e comer crianças que desobedecem aos seus pais. Por isso é comum na cultura popular brasileira contar histórias sobre a cuca para forçar as crianças a se comportarem. Um exemplo mais conhecido e tradicional, Canção de Ninar, Nana Neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar. A origem da lenda está baseada em um ser mitológico conhecido entre os povos da Península Ibérica, Portugal e Espanha. A cuca, esse monstro, era descrito como um dragão e comia crianças desobedientes. A história ainda diz que a criança fica constantemente no telhado das casas, espreitando as ações dos jovens mal educados. Boiúna, também conhecido como cobra grande ou mãe do rio, a boiúna é uma criatura popular nas histórias folclóricas da região amazônica. A boiúna é descrito como uma serpente de cor escura e pele brilhante. Este animal é tão grande que é capaz de afundar embarcações, de acordo com os contos populares. As lendas também diz que este ser tem poder de provocar ilusões e se transformar em uma mulher. Quando a boiúna fica velho,
ele vai procurar por alimentos na terra. Como não consegue caçar em um ambiente que não está acostumado, as histórias contam que a boina recebe a ajuda de uma centopeia que tem incríveis 5 metros de comprimentos. Assim foi definido alguns seres do folclore brasileiro. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo com a produção de Moisés Cândido, que sou eu. E não esquece, pessoal, clica no sininho de notificação para que o YouTube venha te avisar quando sair o próximo vídeo. Se inscreve no canal e não esqueça de dar o teu like também. Tamo junto, pessoal. Fui.